de maio. Já, hein? Olha só, muito bom dia! E aí, tudo na... Bom dia! Tudo na bênção! Programa começando, terça-feira, mais do que especial. E é claro, né? Um montão de coisa bacana preparado para você aqui no programa de hoje. Para você que tá aí, começando a tua manhã, meu Deus, vou sair ainda, tá cedinho ainda, faz o seguinte, sai na certeza de que Deus é com você. Vamos repetir assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí, tem essa certeza no teu espírito. Bom dia! Muito bom, o programa começando. Bom dia, pastora Geisa. Ai, bom dia! Ai, te amo também! Muito bom dia, Experimenta no ar! Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã e hoje aqui no Experimenta nós vamos ter o Time News, temos também MDC, Café da Manhã, Larissa na Rua, mas temos também a participação de uma psicóloga, Stephanie, que vai nos esclarecer muitas dúvidas e vai falar de um assunto tão importante que é adoção. Então, você que está assistindo Experimenta, fica ligadinho. Você que conhece alguém que tem o desejo, né? Tem esse desejo de adotar uma criança, esse programa é especial. Então, avisa ela e fala, olha, lá no Experimenta nós vamos falar desse assunto e vai ser emocionante. Então, não perca e você com certeza vai ter um programa especial aí na tua casa, porque eu acho que esse assunto, ele é emocionante. Não, ele é top. Ele é lindo e a pessoa ela pode compartilhar com alguém, né? Ela conhece um casal que tem um desejo, né? Então faz o ela seguinte, pode avisar. Aproveita esse começo de manhã para já ir mandando direto. Você conhece alguém que já comentou sobre a adoção, tem dúvida sobre esse assunto? Manda ligar no SBT, porque é daqui a pouco mesmo. A gente está preparando tudo com muito carinho, já que essa é a semana do Dia das Mães, né? Dia das Mães está chegando. Programa de amanhã, nós vamos te ensinar a fazer um presente para tua mãe gastando pouco. Porque tem gente que fala, eu não posso dar um presente. Não é valor. Para mãe não é valor, pra né? mãe não é. Para mãe é sentimento, Sim, gente. também. É ou não né? é? Deixa eu fazer. Se eu te dar um sonho de valsa e pôr na mão do Benício e falar, foi ele que mandou pra você. Não é lindo? Ai, vai ser lindo. Quando ele sai na rua e pega a florzinha e te dá de verdade. Quase morro. É lindo, gente. É lindo, mas lindo. também, assim, tente honrar, né? É lindo. Tudo é lindo. Mas também, filho, honre tua mãe, né? E também, né, vai dar o guardanapo lá, as coisas de casa, dê uma bolsa, uma blusinha. Fica a dica, vamos né? dar dica aí, né, Fica a querido? dica. Ó, vamos fazer o seguinte, o programa tá rolando, nós dois estamos parecendo... Lembra que tinha uma dupla que chamava Rosa e Rosinha? Rosa e Rosinha. Rosa e Rosinha, nós estamos de rosa. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar essa manhã bem informado já. Nós vamos pedir para rodar o Time News e na sequência a gente já volta com um bate-papo muito legal com a Stephanie. Por isso não sai daí, Time News chegando e você bem informado. Bom dia, bispo, bom dia, pastora, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Hoje, terça-feira, mais um Time News iniciando, para que você tenha uma manhã com muita notícia e muita informação. E a nossa primeira notícia de hoje é um alerta para a população daqui de São José do Rio Preto. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou na última semana que em Rio Preto a cobertura vacinal contra a influenza continua baixa nos grupos prioritários. Nessa primeira etapa da campanha, os grupos prioritários são crianças, mulheres grávidas e puerperas, que são aquelas mulheres que acabaram de dar à luz. E nessa faixa etária, nesse grupo, realmente a cobertura vacinal está extremamente baixa. Lembrando, pessoal, que a campanha de vacinação contra a gripe está acontecendo em toda a nossa cidade, nos postos de saúde. Então, você que faz parte desse primeiro grupo, dirija-se a uma unidade básica de saúde para se vacinar, porque é extremamente importante. E olha só, a nossa segunda notícia de hoje.
A segunda via do RG pode ser feita pelo app, né, pelo aplicativo RG Digital São Paulo e também pelos totens espalhados pelo Poupa Tempo. Então talvez você está aí precisando, né, precisa de uma segunda via do seu documento. É só você baixar esse aplicativo RG Digital SP ou se dirigir aos totens que estão lá no Poupa Tempo daqui da cidade de São José do Rio Preto, que você consegue fazer isso de forma extremamente fácil. Maiores informações, pessoal, vocês conseguem obter pelo site do Poupa Tempo, que é o www.poupatempo.sp.gov.br, e no YouTube também, no canal do YouTube do Poupa Tempo, você consegue assistir um vídeo explicativo sobre como você deve fazer para fazer a solicitação através do aplicativo. E a nossa última notícia de hoje é uma notícia, né? Nós estamos na semana de comemoração aos Dias das Mães e o Orquidário daqui de São José do Rio Preto vai realizar uma feira solidária para o Dia das Mães. É isso aí. Você pode se dirigir, né, a essa feira que ocorre aqui no Orquidário da nossa cidade e levando junto 1 litro de óleo ou 1 litro de leite. E todo esse alimento arrecadado será destinado ao Fundo Social da nossa cidade. Lembrando que essa feira ocorre do dia 6 ao dia 9 de maio, aqui no Orquidário, que fica lá na Vila Azul, no quilômetro 4. E lá você vai conseguir ter várias opções para presentear a sua mãe com orquídeas e com outros tipos de flor. Então vale a pena realmente, além de ser um passeio, você vai conseguir auxiliar ao Fundo Social da nossa cidade e também de quebra vai levar um presente muito bonito para sua mãe. Então vale muito a pena essa dica, com economia para o presente e, além de tudo, ajudando o Fundo Social Solidário da nossa cidade. Legal, né? O nosso Time News vai ficando por aqui. Que você tenha um ótimo dia. Até amanhã. Fiquem com Deus. Seguindo com o programa Experimenta, a gente está muito feliz e muito honrado também, porque já que essa semana a gente está falando sobre adoção, receber um especialista aqui alegra muito o nosso coração, né? Vai esclarecer muitas dúvidas que muitos têm aí até chegar, né, no ponto de falar, eu me decidi, né, pela adoção. Há muitas dúvidas e o programa Experimenta já quer adiantar esse caminho. Show! Uma consultoria. Esclarecer as suas dúvidas para que acelere esse processo e você viva essa experiência. É verdade. E a gente tem muita alegria de receber aqui, né? Olha, ela é psicóloga, ela é uma menina incrível, faz um trabalho evangelístico há muitos anos já. E nos últimos anos, ela tem se especializado em adoção. Tô falando da Stephanie. Alegria te receber aqui, Stephanie. Bom dia. Olá, bom dia. Muito bom estar aqui. É verdade, nos últimos anos eu fiz a minha pós-graduação em terapia familiar, né? Eu sou psicóloga clínica e eu tenho estudado e atuado bastante na área da adoção. Então é muito bom estar aqui falando desse assunto. Amém. Para nós é uma alegria te receber. Stephanie, minha primeira pergunta para você é bem direta e simples. O que fez você tomar gosto por esse assunto? Por exemplo, a gente sabe que tem muitos braços aí, ramificações, né? Quando a pessoa vai se especializando. E você veio para essa área da adoção, algum motivo especial, Stephanie? Então, várias pessoas me perguntam sobre isso e não existe um motivo específico. Eu entrei na psicologia já pensando em adoção. Eu falo que os meus pais eles não podiam ter filhos. E aí eles falavam muito sobre adoção. Quando minha mãe engravidou e eles receberam um milagre, eles sempre falaram disso com a gente, sobre adoção. Então, em casa, isso sempre foi um assunto muito comentado. Quando eu entrei na psicologia, eu comecei a estudar, eu comecei a vivenciar algumas coisas. Eu passei um tempo num estágio na Defensoria Pública aqui da minha cidade. E aí eu acabei me aprofundando um pouquinho mais na realidade dos abrigos aqui da cidade. E aí foi quando eu me decidi de vez e comecei a me especializar ainda mais no assunto. Show. Que lindo, né? Show, que lindo show. Poder entender, acho que ter essa sensibilidade
que veio com certeza de Deus para poder ajudar muitos casais e ajudar muitas pessoas nesse assunto que ele é delicado, né, Stephanie? Ele é um pouco delicado. Falar de adoção é delicado, ainda mais para casais que não podem ter filhos e até aqueles que já têm filho. Sim. Então, assim, qual é a sua maior dificuldade, Stephanie, em abordar esse assunto a casais que não podem ter filhos e tentar esclarecer e mostrar para ele que essa é uma oportunidade e um presente de Deus ter essa experiência? Legal. Infelizmente, a adoção ela foi muito romantizada. Por um lado, romantizada, e por outro lado, ela foi muito mistificada. Então, tem dois pontos assim que eu acho importante esclarecer quando alguém está pensando em adoção, né? Quando o casal começa a falar sobre adoção, seja por qualquer motivo, por infertilidade, por questões de religião, que hoje no Brasil acontece muito. Então, assim, ó, a questão romantizada da adoção, que eu falo que a gente precisa quebrar antes da pessoa tomar esse passo, é falar sobre as expectativas do casal e sobre o que ele espera nessa adoção. E por um outro lado, existe muito preconceito que foi criado e que é mito, e precisa também ser falado a verdade em relação à genética da criança, hereditariedade. Então, existem dois pontos para mim que são opostos aí, que eles precisam chegar num equilíbrio. Nem a romantização de que é lindo, é bem visto pela sociedade, as pessoas vão te achar um ser humano melhor se você fizer isso. E por outro lado, tipo, uma criança adotada dá muito mais trabalho, não faz isso que você vai destruir sua vida. Então, tirar esses dois polos e chegar num equilíbrio com a realidade da adoção, para mim, hoje é o mais importante e é fundamental, assim, quando nós começamos a estudar mais sobre adoção e cada vez que a gente se aprofunda no assunto, a gente começa a perceber coisinhas aí que foram inseridas na sociedade que não são reais e elas precisam ser combatidas com informação, com paciência. E eu acho que esse é o maior propósito, assim, quando eu vou falar sobre adoção com algum casal. Ô, Stephanie, e deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a gente tira esses dois extremos, que você apontou, que eu acho muito legal você ter falado isso, e o mais comum pra gente que vê de fora sempre são os dois extremos, né? Quando a gente tira esses dois extremos, aonde a gente chega? Qual é o senso comum? Qual é o lugar do equilíbrio nesse assunto, Stephanie, então? Legal. Eu acho que assim, quando nós falamos sobre filiação, independente se é adoção, se é filiação biológica, nós estamos falando da criança. E eu acho que quando a gente parte desse ponto, a gente consegue chegar no equilíbrio desses dois polos. Porque eu não vou estar visando as expectativas do casal, eu vou estar visando o bem-estar da criança. Então, eu não vou adotar para eu suprir a minha necessidade como mãe de talvez se tornar mãe, de eu quero um legado, eu quero um cuidador, eu quero alguém para me fazer companhia. Tudo isso vai visar o meu bem-estar, o que eu preciso. Quando a gente olha para a criança como um filho real, como uma criança, como um indivíduo, como um ser humano, a gente pensa, o que é melhor para essa criança? O que eu posso beneficiar para essa criança? O que eu posso servir para formar um ser humano? Quando a gente olha para a criança pensando nela, a gente consegue chegar nesse equilíbrio. Que forte isso, né? Que forte. Porque senão, sem querer, achando que você está fazendo um bem, você é egoísta, na verdade, né? Egoísta, E eu acho que muitos chegam no teu consultório e tendo que desconstruir isso, né? Que deve ser muito difícil. Muito, porque é natural, nós temos as nossas expectativas como pessoa, como ser humano. Então, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, e aí descobre que não pode engravidar, o marido não pode ter filhos e tal, e aquilo é um baque, é uma expectativa frustrada. Então, ela começa a buscar recursos para suprir aquela expectativa, aquele sonho. Então, o problema não é em ter o sonho, em querer realizar esse sonho, ter expectativa pessoal, enfim, esse não é o problema, isso só não pode ser o principal objetivo.
E eu acho que essa questão de não ser somente egóico, somente para mim, arruma alguns pontinhos de desequilíbrio que nós encontramos hoje, por exemplo, na realidade da adoção no Brasil. Quando nós falamos, por exemplo, de números assim, da realidade de adoção no Brasil, hoje nós temos cerca de quase 31 mil crianças em acolhimentos. E nós temos, 31 mil? em paralelo a isso, 30 mil crianças. Mais ou menos 30.900, assim. Todos os dias são atualizados esses dados. Quem tiver interesse aí, tem uma tabelinha super legal que você coloca no Google, já sai exatamente o número de crianças em estado de acolhimento e 30 mil crianças, famílias cadastradas para adoção. Quer Quando a dizer, gente olha assim, teoricamente, a gente fala, você vê esse número e fala, então já Perfeito. acelera, adota e vamos acabar com esse problema, né? Perfeito. Quando a gente olha esse número, a gente fala assim, então a gente tem família que quer e a gente tem criança para ser adotada, né? Só que não é bem isso que acontece. Por quê? Hoje, só 5 mil crianças são aptas à adoção. O que é isso? Quando uma criança ela é recolhida da família de origem, ela passa por um processo até ela se tornar apta à adoção. E esse processo é de restituição de vínculo familiar. Isso é incrível, porque ele vai procurar dentro da família de origem pessoas que essa criança já tem um certo contato, já conhece, para ela ser reinserida nessa família e não ter que quebrar de vez um vínculo familiar, para ser menos traumático para a criança possível. O problema é, quando começa esse processo de reinserção de vínculo na família de origem, demora-se muito tempo. Então, se passam anos e anos muito moroso, tentando né, reinserir essa Stephanie? criança na família. Enquanto isso, a criança está sofrendo. Isso que é ruim pra gente que vê, tipo, a conta não fecha, né? Não, e aí para mim é onde começa o maior problema. Por quê? Dessas 30 mil famílias que estão cadastradas à adoção, elas querem crianças até 3 anos de idade. Só que essas 5 mil que estão aptas, elas já não têm mais 3 anos de idade. Elas têm 7, elas têm 10, elas têm 15. E aí essas crianças não são adotadas. Mas então elas hoje o problema teriam não 3. é o desejo de adotar. Mas elas teriam 3 se o processo não tivesse sido tão demorado, né? Talvez. Na grande maioria, não. Por quê? Hoje no Brasil, normalmente as crianças que estão em estado de acolhimento, elas foram recolhidas da família. Então, o Conselho Tutelar encontrou alguma falha na família, né, e retirou aquela família da criança, aquela criança daquela família. Então, ela já não é tão pequena. Ah, tá. Pra bebês mesmo, eu tenho pessoas que eu acompanho que querem bebês até 3 anos de idade, eles estão há 7, 8 anos na fila da adoção. Sim. Então, não existe né? É muito complicado bebês para adotar. Até tem, eu acompanho um abrigo aqui na minha cidade, até acontece de ter bebês e tal, só que esses bebês normalmente eles vêm acompanhados de irmãos, que é outra questão, por exemplo, que essas famílias não querem, elas querem normalmente uma criança só. E aí o juiz, né, normalmente ele não separa os irmãos, eles tentam sempre adotar para uma mesma família os irmãos que estão ali. Eu tenho, por exemplo, o bebê que eu acompanho aqui, ele tem mais 4 irmãos. Então ele tem um irmão de 3, um irmão de 5, um irmão de 10 e um irmão de 15. E obrigatoriamente todos têm que ser adotados pela mesma família, Stephanie? Não é obrigatório. O juiz ele sempre tenta optar por essa opção. Porém, vou dar um exemplo desse caso. Um nenenzinho de 1 aninho de idade, na verdade ele vai fazer 1 aninho de idade e o irmão mais velho dele tem 14. É uma diferença de idade muito grande. Então esse nenenzinho, ele consegue ser adotado com muita facilidade. Esse irmão mais velho não. Vou dar um exemplo. Surgiu uma família que tem o interesse de adotar uma criança mais velha. É bem provável que talvez o juiz separe para não prejudicar a adoção desses irmãos menores, porque eles são mais fáceis de adotar. Então, para eles não passarem tanto tempo no abrigo, em alguns casos, o juiz acaba separando
Eles tentam talvez adotar para famílias próximas que vão tentar manter o vínculo e tal. Isso tudo é conversado com a família, se a família aceita ou não. Mas normalmente eles sempre optam e dão prioridade para quem adotaria todos os irmãos, por exemplo. Já aí, por causa do vínculo, né, Stephanie? A questão do vínculo eu acho é muito importante. De irmãos. De irmãos, né? Mas também não pode... Porque eles já sofreram, de certa forma, muitos abandonos na vida, né? Então, separar o único vínculo que talvez eles conseguem manter ainda, que são os irmãos, é mais um trauma na vida dessa criança. Ô, Stephanie, mas então, pelo que você explicou, existem casos, por exemplo, de uma família adotar o de 14, o juiz vai liberar, eu entendi, e essa família ela não quer ter vínculo, então, futuramente, esse neném, ele nem vai saber que ele tem um irmão, e ele pode ter um contato futuro, como a gente vê às vezes em filme ou em novelas, isso pode acontecer na vida real. Ele pode, num futuro, ter um contato com um irmão que ele nem sabe que é irmão, né? Pode acontecer, até porque, assim, infelizmente, as crianças que elas são recolhidas, né, das famílias, normalmente, alguns anos depois, novas crianças dessas famílias são recolhidas. Então, às vezes é uma mãe que tem algum problema com drogas, O que acontece? Ela vai engravidar novamente. Então, talvez aquela criança ela já foi até adotada, ela nem sabe que existe um irmão. Mas, após alguns anos, uma nova criança vai ser retirada daquela família. Ô, Stephanie, que conselho você daria para uma família que está nos assistindo agora e que tem, eu diria assim, já é um primeiro passo quando a pessoa começa a pensar em adoção, né? Já é uma vitória, né? Tipo assim, num primeiro momento, ela é contra, não, porque não é do meu sangue e tal, que é aquela ignorância que não tem a ver, né? Mas um primeiro passo já é quando ela, tô cogitando a possibilidade, tô pensando em adoção. É um desejo que eu tenho, Começou a brotar, né? Eu creio assim que Deus... Ele coloca em alguns corações, ele planta em alguns corações esse desejo pela adoção, né? Tem um caso de você com certeza deve conhecer, né? Aquele ator bem famoso, que é um ator da Rede Globo e a esposa dele, eles adotaram e todo mundo dizia que eles não podiam ter filhos e desde o primeiro dia da adoção eles diziam, nós podemos. E ninguém acreditava, todo mundo, o Bruno Galhaço, todo mundo criticava, dizendo, não, vocês não podem. E realmente eles têm filhos hoje e sempre puderam ter. É linda a história deles, né? É lindo. É uma coisa, por exemplo, que eu e meu marido, nós já conversamos até mesmo no namoro. Pra gente, a adoção sempre foi parte da nossa vida. Então, é uma decisão a adoção. Ela começa a ser, da mesma maneira que eu decidi ter filhos, eu quero ter filhos adotados também. Quer dizer, no teu caso não tem nada a ver com diferença. esterilidade. Não tem nada a ver com a esterilidade. Eu acredito que eu não tenha nenhum problema para engravidar, mas mesmo que eu puder ter filhos, assim, engravidando ou não, a adoção é uma escolha pra gente, porque, igual a pastora disse, a adoção ela começa de um desejo. Então, a partir do momento que você começa a pensar sobre a adoção, estudar sobre a adoção, você já começa, a gente brinca que a gravidez da adoção, ela nasce do desejo. Então, ela dura um tempo que não são os 9 meses como uma gestação normal, mas ela dura o tempo que ela precisa durar. Então, você começa a pensar sobre o assunto, você começa a pesquisar sobre o assunto, é muito importante estudar sobre o assunto, para saber a melhor maneira de lidar com essa criança, para esse lar estar preparado para receber essa criança. Porque, querendo ou não, por exemplo, nós optamos por uma adoção tardia aqui em casa. Então, nós estamos nos preparando para receber uma criança maior de 5 anos de idade. Ela já vai chegar com uma demanda, talvez, muito diferente de um bebê. Nós nos preparamos para um bebê e aí chega uma criança que come sozinha, já fala, tem memórias de uma vida que não foi com a gente, de uma mãe biológica, talvez de questões que ela passou durante toda a infância. Então, eu preciso também estar preparada
para lidar com a história dessa criança. Eu não vou apagar a história dela, porque agora eu sou a mãe dela e ela não pode mais falar da mãe biológica e nem das memórias que ela passou na infância. Viveu, né? Por isso que eu falo, não é nada egóico. A adoção é um processo de libertação do ego gigantesco, porque você se coloca 100% disponível àquela criança, aquele talvez adolescente, aquela adoção tardia, que você está disposta a dar uma base, uma estrutura para essa criança. É muito importante você falar isso, porque sempre que a gente fala em adoção, você já liga logo a alguém que não pode ter filhos, mas tá aí a prova, né? Tá aí a prova, e é lindo, né? É uma coisa muito linda, e que eu acredito que o cristão, ele podia, não obrigatoriamente, mas ele podia, pelo menos, buscar de Deus, receber um desejo desse, porque eu acho que o fato de falar, eu vou melhorar o mundo, eu vou fazer... Então, assim, eu acho que está próximo de nós, tá diante de nós um caminho de transformar e de entender que você pode gerar ali uma vida, não no ventre, mas gerar ali uma vida, né, com princípios, gerar ali uma vida, né, com muito amor, para poder viver esse evangelho. Eu acho que isso é muito forte, né, Stephanie, também. E hoje no Brasil, graças a Deus, assim, um dos maiores motivos para a busca da adoção são questões religiosas. Então, eles dividem questões sociais religiosas, né? Mas já no Brasil é muito forte a busca por adoção por questões religiosas. É claro que aí entram todas as religiões que nós temos no Brasil, só que ainda assim já é um avanço gigante, né, para a sociedade. E mostra a importância, porque isso é amor, né, Stephanie? Para quem tá cogitando, tá na dúvida, se entra... A gente sempre aconselha, por exemplo, casais que falam com a gente fala, ó, já entra na fila da adoção, se cadastra, porque se a pessoa de repente, daqui 5 anos eu decido. Não, ela já tem que estar na fila, né? Porque leva-se um tempo, é como Demora. você falou, uma gestação demorada, né? Ô, Stephanie, eu e o Bispo, eu fui lá no fórum, e cheguei a pegar os papéis, né, para preparar toda a documentação. Cheguei a passar com o médico quando pede aquele exame de... Ai, esqueci o nome. O psicológico? Como? Isso, o aquele exame psicométrico, psicológico. Isso, para mostrar que nós somos aptos, tal, para poder adotar. E é um sentimento muito lindo. Então, assim, qual a dica que você dá para a pessoa poder iniciar? Porque, assim, por que eu fui? Não é que naquele momento eu iria adotar, mas eu falei, puxa vida, se passarem aí 5, 6, 7 anos e eu decidi adotar, então eu entendo que vai ter uma fila de adoção que aí já vão ser mais 3, 4, 5 anos. Então eu prefiro agora me antecipar. E não quer dizer que eu me cadastrar, que eu sou obrigada, né, a adotar. Até porque tem que ser um encontro que... Ontem nós entrevistamos uma mulher na rua e ela falou uma coisa linda. A criança te escolhe também. Tem toda uma história, né? Não é assim, peguei isso. Não, é um nascimento de verdade, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante até. Acontece muito dos casais que entram para a fila de adoção. Por não conseguirem engravidarem, eles acabam engravidando no processo. Isso é muito comum. Então, às vezes não tem nenhum laudo, né? Não tem nenhum diagnóstico fechado sobre não conseguir adotar, só estão tentando há muitos anos e não conseguem. Eles entram no processo de adoção, eles acabam engravidando. Isso é muito comum. Por quê? Porque começa a nascer um desejo. Nós precisamos entender que a nossa mente, os nossos pensamentos, o que a gente cultiva dentro de nós, manda muito no nosso corpo. Então, às vezes, o desejo, só faltava aquele desejo mesmo, aquela decisão de ser mãe, de ter uma família. Então, muitas vezes é destravado esse desejo no processo da adoção.
E muitos deles não desistem da adoção só porque eles engravidaram, eles permanecem no processo. E isso é muito legal. Tem um ponto legal que o bispo disse agora, que é a questão do amor. Eu recebo muito essa pergunta: Stephanie, eu vou conseguir amar um filho adotivo igual eu amo o meu biológico? Ou será que eu vou conseguir amar uma criança que eu não conheço? Uma criança desconhecida dentro da minha casa de um dia para o outro? Gente, o amor é construção. Não existe essa coisa romantizada de pronto, eu me tornei mãe, ele se tornou meu filho e acabou e era isso. O amor é uma construção, como qualquer tipo de amor que nós temos. Então, por exemplo, às vezes no nascimento, ficaram-se ali 9 meses se acostumando com a ideia de ter um filho, vendo no ultrassom, recebendo informações. 9 meses conhecendo essa criança, se acostumando com essa criança. Tanto que brincam que a mãe, ela se torna mãe antes, justamente por já estar com essa criança ali dentro dela. Então ela vai se acostumando com essa ideia, vai mudando o corpo, ela vai se tornando mãe, porque ela já não pode fazer mais o que ela fazia antes. Então vai sendo construída a realidade da maternidade. Já o pai, talvez ele vai se tornando pai depois que a criança nasce. É verdade. Porque às vezes não mudou muito a vida dele ali na gravidez. Ele viu que a mulher tá estranha, tá precisando de umas coisinhas a mais. Às vezes tá com os hormônios mais à flor da pele. Mas a realidade dele às vezes não mudou tanto ainda. E é exatamente isso. Quando você entra no processo de adoção, você vai se aproximando, você vai criando vínculo. Aquela criança, ela vai se tornando seu filho. E esse processo é lindo de acompanhar. É igual uma gravidez inesperada. Então, você não estava esperando, muitas vezes você fala, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Não era isso que eu queria, não era agora. Só que conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando com aquela ideia e você vai começando a amar aquela criança. É isso, o amor é construção, o amor é escolha, o amor é um pouquinho de coisa em um dia, é um pensamento no outro. Eu acompanho muitos casais que estão nesse processo e já no processo de vinculação. Então eles vão no abrigo às vezes visitar, a criança vai na casa. E aí é engraçado que durante a semana, às vezes eu recebo, me deu uma saudade dele, fiquei pensando o dia todo, o que será que ele tá fazendo lá no abrigo? Tipo, já Aí pensando eu fui demais. almoçar em algum lugar, eu queria tanto ter ido buscar para ele almoçar com a gente. Então vai sendo construído, é como vão se apaixonando e se tornando uma família, é muito bonito de ver. Que lindo, que lindo. Ô Stephanie, nós vamos deixar a tua rede social para quem quer mais informação, para entrar, para conhecer. Eu sei que você está fazendo um trabalho lindo no Brasil todo, né? A gente te viu ali na Igreja da Cidade, com o Carlito Paz. E é lindo ver você algumas voando. lives que a gente também acompanhou, né, com o pastor Bruno. Verdade. E desse assunto que eu acho que a gente... Ele é maravilhoso. E nessa semana do Dia das Mães, eu creio que a gente quer dar de presente, sabe? Para as mães que já têm os seus filhos, poder já começar a ter esse desejo, né? De partir também para adoção, se abrir, né, para adoção. Para aquelas que, né, também têm esse sentimento, nunca vou ser mãe. Então, é uma oportunidade de você poder ter uma criança e poder dar todo esse amor que está aí dentro de você para essa criança. Então, assim, é maravilhosa a tua participação aqui. E antes da gente encerrar, eu queria, assim, qual seria o primeiro passo? A pessoa já está com esse sentimento de adoção. Decidiu. Qual o primeiro passo? Por onde a gente começa? Como é que pra faz, ela entrar, Stephanie? Porque até chegar a ter uma criança, a adotar, é um caminho que ele é longo, né, Stephanie? O primeiro passo, ele é, muitas vezes, ligar no fórum da sua cidade e pedir a lista de documentos que você precisa levar. Faz isso, lá eles vão te auxiliar. Cada cidade, cada estado, eles têm alguns requisitos diferentes. Então, liga no fórum da sua cidade, pede a lista de documentos que você precisa levar e, a partir desse momento, comece a pesquisar e estudar sobre adoção. Nós estamos fazendo um trabalho no Brasil, nós lançamos um curso chamado queroadotar.com. Quem quiser
entra, pesquisa nas minhas redes sociais, também tem o link. E esse curso é justamente para tirar todas as dúvidas de quem está pensando na adoção. Então, ensina o processo jurídico, fala como você deve agir, fala sobre as verdades da adoção. Existe todo um processo legal de ser seguido porque, infelizmente, existe muita devolução. Então, as pessoas adotam, elas não estão preparadas para lidar com aquele desafio e elas devolvem as crianças. Credo, Isso é mais um trauma na vida da criança. Eu não sabia mais disso. Um abandono ali. Existe, infelizmente. Em 2014 e 2015 foram registrados cerca de 200 crianças devolvidas. Misericórdia, Esther. Isso é muito triste. Só como se porque fosse uma é mais coisa, um abandono. Quer dizer, é tão grave quanto a mãe que abandonou, né? Uma que devolve... Tanto grave até mais. Ou até mais, que é um abandono também, né? Ô, Stephanie, é verdade que é agora... mais um abandono. É verdade que nesse tempo de pandemia que a gente enfrenta, o número de adoção caiu radicalmente, as pessoas deixaram de adotar, isso é verdade? É verdade. Infelizmente, o número de adoção caiu. Por um lado, nós entendemos, porque caiu a renda de muitas famílias, elas acabaram não conseguindo, né, aumentar o número de pessoas. Só que, por um outro lado, as crianças ficaram infladas nos abrigos, né? E eu não cheguei a ver números de devolução, né, na pandemia. Ainda não se sabe ao certo quanto isso Deus foi, me livre, mas né? é muito preocupante porque as pessoas não se preparam para a adoção. E aí, quando elas se deparam com os reais desafios, elas acabam devolvendo a criança. E isso é muito triste. Então, Eu se nem sabia preparem, que tinha essa estudem. possibilidade, porque isso é horrível, isso é um abandono. Infelizmente, existe. Obrigado. Triste Ô, demais. Stephanie, que assunto bom. A gente passa um programa inteiro aqui conversando e é pouco ainda, né? Obrigado pela tua participação aqui. Tuas considerações finais. Tem o curso aí, queroadotar.com, tuas redes sociais. Eu queria que você mandasse o recado, aproveitar essa semana do Dia das Mães. Fica à vontade. Legal. Então, primeiro eu quero desejar Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão assistindo. As mães que estão no processo de espera para adoção, vocês já são mães, se considerem mães. Essa gravidez emocional que vocês vivem na adoção é muito linda de ver. E assim, a adoção ela é uma escolha. Todo filho, ele precisa ser adotado, independente se ele é biológico ou não. Ele precisa ser adotado emocionalmente. Então, a adoção, ela simplesmente é a decisão de amar alguém. Então, se você começou a pensar sobre isso, comece a estudar sobre o assunto. Tenho certeza que você vai se apaixonar, você vai se preparar para dar vida a uma outra criança, dar idade a um outro ser humano. É muito bom estar aqui com vocês. Quem quiser mais informações, me procure no Instagram, Stephanie Precioso. Nós temos o link do curso lá. Esse curso, toda a renda ela é revertida a um abrigo. Então, você vai já estar ajudando a causa só de comprar esse curso, participar desse curso. Ele não tem um preço fixo, você entra lá e você vai dar o valor que você puder dar para ajudar essa causa. E ainda vai receber quase 17 aulas de informação sobre adoção. Então, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição aí para quem precisar. Um beijo, Stephanie, obrigado. Lindo te ouvir falar, que legal. Deus abençoe. Muito obrigada. Viu? Beijo. Amém. Ela cresceu, né? Ela linda. Cresceu, né? Gente, que coisa mais linda. Que assunto importante. Emociona, né? Emociona, Eu tenho certeza que você que está em casa se emocionou. Muito. Se emocionou, como a gente está aqui no estúdio, emocionado por falar desse assunto tão importante. Então, entra lá, faz o curso, vença esses mitos. São muitos mitos. É verdade. São muitos mitos que precisam ser vencidos, esclarecidos, para que você viva esse amor de mãe, né? Viva esse amor. Ai, tô emocionada. É lindo, né, gente? É muito forte, né? Aliás, então, vamos ver hoje o que a galera na rua falou sobre esse assunto com a Larissa. Já que é para falar de adoção, vamos falar então. Bom dia! Me
Me conta uma coisa, e aí, você adotaria? Ah, eu adotaria, com certeza. Hoje eu tenho um filho de 13 e tenho um de 26, que ele é filho de um dos meus irmãos. Quando ele foi morar com a gente, ele tinha apenas 4 meses e hoje ele tem 26 anos. Eu acho assim, isso foi uma transformação na minha vida. Porque quando ele veio para minha casa, eu tinha em torno de 20 anos. O que aconteceu? Eu comecei a ficar mais responsável, porque eu sabia que tinha uma vida que dependia de mim. Hoje ele é um garoto maravilhoso, lindíssimo. Fez faculdade na FATEC, porque a gente não tem condições de pagar uma faculdade. Conseguiu. Tá indo na sua vida, tá se progredindo, graças a Deus. Dando orgulho. Muito orgulho. E se eu tivesse condições, eu adotaria mais. Eu adotaria, vixe, de coração mesmo. Acho que não deveria existir nenhuma criança abandonada, órfã, não deveria existir. Deveria ser todas adotadas. Você, né, que não pode, infelizmente, ter um filho e você tem o desejo de adotar, faça isso. Isso é muito bom. Você tira uma criança, você dá amor, você dá carinho, você educa, como se fosse seu filho, como se saísse de dentro de você. Isso é muito bom, sem falar que Deus se agrada muito com isso. Adotar, você vai, além de ter um prazer, uma oportunidade de ajudar alguém, você também vai ser beneficiado com isso, né? É maravilhoso a adoção, né? Eu adotaria sim, porque tem muita criança que está precisando de um pai, de uma mãe, talvez os pais estão com algum problema de saúde ou é órfão, precisa muito, eu adotaria sim. Então você é a favor? Sou a favor da adoção. Sim, eu adotaria, na verdade é uma das minhas vontades. Eu gostaria de ser mãe um dia, mas adotando. Eu não gostaria de ter um próprio. Então eu super apoio. E o MDC dessa manhã, eu quero ler com você o livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 42, que diz assim: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque foi para isso que eu fui enviado. Nessa manhã, nós temos a oportunidade. O bispo ministrou no domingo e nós temos falado durante toda essa semana sobre oportunidade. E aquela multidão, ela teve a oportunidade de receber as boas novas de Jesus. E Jesus cumpriu o seu propósito e ele saía em todas as cidades anunciando as boas novas do Evangelho. Nessa manhã, você que ligou aí agora a tua televisão, eu quero anunciar a você as boas novas do Evangelho, daquilo que Jesus pode realizar na tua vida. Tem muita gente que está achando que não tem mais nada para viver, que na tua vida não tem mais nada para acontecer. Há pessoas que estão aí pensando que é o fim, pensando que tua vida acabou, talvez porque, por causa do fim de um relacionamento. Você que está aí me assistindo. Um fim de um relacionamento, o fim de um casamento, o fim de uma amizade, o fim de uma porta que se fechou e que você está aí falando, acabou tudo, acabou minha vida, acabou a minha chance, acabou, não tenho mais chance, eu não tenho mais perspectiva de futuro. E Deus está falando com você agora, para deixar de olhar para trás
e receber a oportunidade de olhar para frente. Essas são as boas novas que Jesus hoje está trazendo a você. Não limite o que Deus pode fazer. Não limite a tua vida àquilo que você está vivendo hoje. Não limite, porque Deus pode e Deus vai fazer. E Deus é poderoso para te dar uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida, um futuro poderoso. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que tem o poder de fazer do fim o começo. Presta bem atenção. Deus faz do fim o começo. Se você está achando que é o fim da minha vida, é o fim da minha história, é o fim de tudo de bom que eu já vivi, pastora, é o fim. Deus está falando para você nessa manhã. Não é o fim, é o começo. Então não enxergue mais como o fim, enxergue como um começo. O começo de uma nova história, o começo de uma nova vida, o começo de um novo negócio. Por que não? Por que você acha que Deus não pode fazer? Você que está triste porque você teve que fechar as portas do teu negócio, porque você está falando que é o fim. Você está falando que é o fim, mas Deus está falando nessa manhã para você: é o começo. Eu começo agora. Você não está enxergando nada? Você não tem por onde começar? É isso que você agora pensou, né? Tá bom, começo do quê? Sendo que eu não tenho por onde começar, não tem como começar. Aí que tá. Aí que entra Deus. Aí que entra a mão de Deus. Porque quando eu olho e eu vejo que tem como eu começar, então aí já é uma questão humana. Mas eu não quero falar para você de algo humano. Eu quero falar de sobrenatural. Quero falar de milagre. E milagre, não tem como você explicar o que é milagre. Não tem como falar veio daqui, não. Milagre vem do céu. E é do céu que virá o teu milagre. E é do céu que virá o teu começo. É do céu que virá uma nova história para a tua vida. Foi o que Jesus veio fazer, anunciar as boas novas. E nessa manhã, abre bem os ouvidos, porque o Senhor anuncia boas novas, anuncia um novo começo para a tua vida. Recebe essa palavra, MDC. Aê, a gente continua com o experimento aqui especial, gente. Muito top o programa de hoje. E agora chegou aquela hora que a gente ama, que é ver você aí do outro lado, participando junto com a gente aqui. Vamos ver quem tá por aqui. Ó, já manda logo a selfie. Gostei, selfie com vocês. É a Soliane. Valeu, Soliane. Beijo. Beijo, querida. Vamos fazer uma selfie. Você que tá aí assistindo, vamos fazer uma selfie. Vai, amor, faz a cara pra selfie. Vai é lá. a selfie tudo assim. Então faz a selfie com a gente. Vai, 1, 2, 3 e já. Aí, fez a selfie de hoje, vamos seguir. O Rafael. Esse jeito fala que esses dois tá fazendo aí. Rafael, olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Rafael, sou de Birigui, parabéns pelo programa. Assisto praticamente todos os dias, não sou de religião nenhuma, mas o programa de vocês aprendi a gostar.
e ver pela simpatia que Olha que vocês legal. são, é a forma que vocês falam da palavra de Deus. Minha avó é super fã de vocês. Ela tem 85 Que anos, linda. não perde nenhum dia. Se possível, manda um alô pra ela. Ela se chama Dona Jasmira, mais conhecida como Dona Mirinha, do Parque das Nações. Muito obrigado desde já. Agradeço novamente, parabéns pelo programa. É o Rafael Fonseca. Dona Mirinha! Ah, meu Deus! Beijo! Me abraça, vai, Dona Mirinha. Com esse nome, não tem cara de quem cozinha muito? E tem um abraço gostoso? Tem. Um Dona beijo, Mirinha. Dona Mirinha. Convida nós pra ir aí em Birigui, Dona Mirinha. E a senhora já faz um almocinho pra gente, já pensou? Carne de panela Com batata? com batata. Que delícia, meu Deus. E uma farofinha por cima. E um arrozinho, feijão. E o feijãozinho. E o feijãozinho da Dona Mirinha deve ser top, hein? Rafael, convida nós aí. Beijo. Vamos ver quem mais tá por aqui. A Vani. Bom dia, pastora Geisa, Bispo Alex. Eu agradeço pelo programa Experimenta, porque nos trazem palavras de vida eterna. Gratidão sempre a Vani. Ô, Beijo, Vani. Beijão. Beijo, minha querida. Deus abençoe. Um beijo, Donizete, a paz, amados, Bispo Alex, sua digníssima esposa, pastora. Que gostoso acordarmos de manhã e poder ouvi-los falando da palavra de Deus, falando da graça de Deus para as nossas vidas. O programa dirigido por vocês é gostoso e dirigido pelo Espírito Santo, servos alegres de Cristo que vem nos alegrando todas as manhãs. Abraço, sou de Ilha Solteira e meu nome é Donizete Pardinho. Aí, digníssima. Manda um beijo, digníssima. Digníssimo Donizete. Show Amei. de bola, hein? Beijos, abençoe. Vou seguir no programa aqui ao lado da minha digníssima. Digníssima, Ô, gostei. digníssimo. Digníssima. Ô, Dig. A minha digníssima esposa, você, nossos digníssimos companheiros de todas as manhãs. A alegria ter você aqui. Vamos seguir no programa, vamos pro nosso café da manhã, rapidinho, quase acabando o programa, ainda dá tempo de orar pela tua vida. Manda o teu pedido de oração, com licença, digníssima. Pode passar, Tô indo pro café da manhã, pode rodar. E o nosso café da manhã de hoje, que dia, hein, gente? Que terça-feira, falando aí sobre adoção, a Stephanie conduzindo tão bem esse assunto, né? E essa semana nós vamos falar mais sobre isso. João 1,12, olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabia que nós não éramos? Sabia que nós não éramos filhos, mas porque nós cremos em Jesus, porque nós recebemos Ele como Deus da nossa vida, olha o que essa palavra diz, que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Em outras palavras, sabe o que ele estava nos dizendo? Ele nos adotou. Ele nos adotou. Quando a gente olha para uma criança numa condição vulnerável e ela é adotada por uma família e recebe tanto amor, é tão lindo ver aquilo que nós muitas vezes paramos para pensar, o que seria o futuro daquela criança, mas o que se tornou por causa daqueles anjos, por causa daquela família que adotou aquela criança, muda a rota, muda o destino, muda as perspectivas, muda tudo na vida dessa criança. É o que aconteceu conosco. Eu não sei o que era para você ser, eu não sei o que era para ter acontecido na tua vida. Talvez você já tenha aí 40, 50, 60, 20, eu não sei qual é a tua idade, mas você olha e fala, Bis, minha vida, eu já sei bem o que vai dar. Tem um pai querendo te adotar.
Tem um Pai que te ama tanto, tanto, tanto. E se você crer em Jesus, Ele vai te dar o direito de ser chamado de filho. E quando você receber esse direito de ser chamado de filho, você vai ver o quanto a tua vida vai mudar. Porque Ele traz uma nova condição, porque Ele traz novas perspectivas, porque Ele olha para você. E Ele olha para você com amor, dizendo, pode vir, é você mesmo, pode vir. Olha bem aqui para mim, você que está assistindo agora esse programa, é com você. Ah, mas será, bispo, a minha vida como é que está? O Pai quer te adotar e quer falar para você, entrega a tua vida nas minhas mãos, porque eu vou te dar o direito de ser chamado meu filho, em nome de Jesus. Aproveita, experimenta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como é bom ter um Pai de amor. É verdade. É bom ter um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem, meu Deus, a cada dia, Senhor, nós temos visto o Teu poder sobre nós, a Tua graça sobre Obrigado, nós. Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos adotou, o Senhor nos fez ser filhos de Deus. E nessa manhã, meu Pai, dê a cada filho esse poder, esse direito de ser chamado filho de Deus. Por isso, meu Pai, abençoa, meu Deus, aquele que nessa manhã ora, aquele que nessa manhã te busca. Tua palavra diz que aquele que te busca encontra, encontra a resposta, encontra a solução. Daqueles que hoje oram, achando que acabou, que é o fim. Deus fala para você, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova vida. Em nome de Jesus, é o Deus do recomeço. E nessa manhã, Ele te levanta. Mesmo que você esteja caído, o Senhor te levanta, te sustenta e te dá uma nova oportunidade. Receba paz, receba a vida, receba a alegria que vem do Senhor Jesus. Amém, Pai. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos embora, estouramos o horário. Rapaz, 1 hora de programa tá pouco pra nós. Aí, Silvio Santos, vamos daqui mesmo. Tchau. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Programa ao vivo.